Senhores, professor Guilherme Cassi com mais um vídeo, a nossa disciplina de Direito Societário. Estamos tendo por tema a Sociedade Anônima e eu gostaria de compartilhar com os senhores, nesta oportunidade, o início e mais expressões e raciocínios acerca do assunto valores mobiliários. Estudaremos neste vídeo e nos próximos algumas modalidades e espécies de valores mobiliários, para além da ação, que podem ser emitidas pelas sociedades anônimas. Dito isso, quando eu adentro ao tema valor mobiliário, me cabe dizer que existe uma lei específica, que é a Lei 6.385 de 76, que disciplina a matéria. Valor mobiliário entendido como um título, um documento representativo de um direito ou uma obrigação frente a uma sociedade anônima. Uma vez emitido este valor mobiliário, ele pode ser negociado entre particulares ou no mercado que nós chamamos de mercado de capitais. Já mencionado, a própria ação, que é representativa do capital social da sociedade anônima, é assim entendida também como um valor desta natureza. É curioso que não é, de certa maneira, fácil a doutrina definir quais são especificamente os valores mobiliários. Tanto que adotamos a teoria de que é valor mobiliário aquele assim definido pela legislação, em especial a Lei 6.385 de 76. Lá no artigo 2º nós temos um rol, por exemplo, as debêntures, o bônus de subscrição, que serão mencionados por nós, mas também no inciso 9º do artigo 2º, há a definição de que podem ser valores mobiliários outros títulos, contratos emitidos pelas sociedades. Diante desse raciocínio, inclusive como funciona na prática, vários contratos, direitos frente às sociedades anônimas são amplamente negociados no mercado de capitais. Dito isso, a primeira espécie que eu gostaria de conversar com os senhores diz respeito às debêntures. As debêntures, assim entendidas como um título que somente pode ser emitido por sociedades anônimas. Sociedades, por exemplo, limitadas ou simples, aquelas regulamentadas pelo Código Civil, não têm essa opção. As debêntures têm uma servência muito relevante às companhias, porque elas, na necessidade de recursos para o desenvolvimento da sua atividade empresa, têm algumas alternativas. Uma delas é, por exemplo, buscar uma instituição financeira para contrair um financiamento. Outra é aumentar o próprio capital social com a emissão de novas ações. Porém, cada uma dessas alternativas tem seus inconvenientes. Na primeira hipótese, o custo. Na segunda hipótese, muitas vezes a diluição patrimonial ou a diluição do próprio poder de controle da sociedade. Uma terceira opção que nos compete, então, compreender diz respeito à emissão de debêntures, como mencionado, títulos. Necessariamente, a companhia, por decisão de sua assembleia, ou como veremos, quando autorizado ao Conselho de Administração, necessariamente toma essa deliberação de emitir debêntures e elabora uma escritura. Uma escritura é um documento de emissão. E, conforme o caso, vem acompanhado de certificados de debêntures. Há uma decisão do valor, então, que quer ser colhido pela sociedade anônima junto aos investidores, e esse valor total é dividido por um número X de debêntures, cada um representativo de uma parcela deste valor. Uma vez que essas debêntures elas são emitidas, são negociadas com investidores, a sociedade angaria recursos que, mais cedo ou mais tarde, serão devolvidos a esses investidores. Geralmente, quando nós falamos de debêntures, elas são o valor de negociação é devolvido ao investidor, geralmente em 8 ou 10 anos. Então, são empréstimos, entre aspas, de grande prazo.
É interessante, já que eu mencionei a figura de empréstimo, a emissão e a negociação de debêntures é muito parecido com um contrato de mútuo, no sentido de que o investidor que adquire a debênture empresta recursos para a sociedade que serão devolvidos a um longo prazo. Essa escritura de emissão de debêntures, como eu comentei, que é um documento que toda sociedade, quando emite debêntures, deve ter, estabelece o número de debêntures, o preço de cada uma, o prazo para então que seja feito o pagamento pela sociedade. Mas, por óbvio, é muito interessante aos investidores que o pagamento da sociedade dessas debêntures seja realizado com juro, correção monetária ou até mesmo divisão de dividendos. Tanto que é a partir dessa perspectiva que o investidor escolhe ou não adquirir uma debênture. Como eu comentei, a sociedade então decide quanto de recurso quer angariar na comunidade de investidores e emite debêntures em número que seja suficiente para angariar esse recurso. O valor estimado pela sociedade dividido pelo número de debêntures será, portanto, equivalente ao valor nominal de cada debênture. Porém, a sociedade ela não é obrigada a negociar a debênture pelo seu valor nominal. O preço de emissão pode ser maior ou até, muitas vezes, menor do que o valor nominal. O que interessa é que, caso exista um sobrevalor frente ao valor nominal, estar-se-á diante de um ágio para a sociedade. É interessante, nós temos o raciocínio de que uma vez que a sociedade ela emite debêntures, necessariamente existe uma escrituração. Existe uma escrituração, ou seja, um controle acerca dessas debêntures e de quem será o seu titular, que pode se dar tanto pelos livros da sociedade, as debêntures nominativas, como nós chamamos, ou até pelo intermédio de uma instituição financeira, que terá o papel de negociar e, inclusive, escriturar quem são os seus titulares, que são as chamadas debêntures não à toa escriturais. De um modo ou de outro, há de se entender que, a partir do momento em que alguém adquire as debêntures de uma sociedade anônima, ele é titular, então, de um valor mobiliário e pode negociar esta debênture com quem quiser. Então, existe um mercado secundário também no que diz respeito às debêntures. Porém, tal como acontece com as ações, as debêntures são negociadas no mercado secundário pelo preço de negociação. Então, é o valor que o debenturista quer receber para transferir a titularidade daquele valor mobiliário a outra pessoa. Mas um detalhe tem que ser frisado no seu caderno. Ainda que seja feita a negociação entre duas pessoas acerca de uma debênture, a sua titularidade frente à sociedade só será modificada após um ato formal, que pode ser o registro nos livros da sociedade ou a escrituração perante a instituição financeira contratada por esta sociedade. Bom, para finalizar essa primeira parte acerca das debêntures, nós temos que entender então que a sociedade emite esse valor mobiliário, estabelece um prazo para então devolver a quantia ao debenturista, assim chamado. Devolução essa que pode ser numa única oportunidade, ao final do prazo, ou, como é mais comum, feito de maneira parcelada. Parcelada sempre com acréscimo de um juro ou de correção monetária, conforme decidido pela própria sociedade. Porém, a sociedade pode, por vezes, utilizar as suas reservas, e especialmente a reserva de lucros, para resgatar debêntures. Esse raciocínio de resgate é diferente do pagamento das debêntures pela sociedade. Então, digamos que existe uma determinada reserva de lucros, a sociedade sabe que a longo prazo
terá que pagar aquela debênture, inclusive juros sobre ela, então ela utiliza-se dessa reserva de lucros para pagar um valor definido ao debenturista, de modo que aquela debênture, portanto, retornará à sociedade a título de resgate. Falamos então da liquidação da debênture. O interessante é que o resgate só é possível se previsto na escritura de emissão das debêntures. Então, lá no início, quando a sociedade decidiu emitir debêntures, havia a previsão de resgate e mais o preço que seria pago pela sociedade para esse resgate. E quando a sociedade está então disposta a resgatar, o debenturista ele não tem alternativa senão receber o valor e entregar a debênture à sociedade anônima. Mais informações eu passo a vocês no próximo vídeo.